Bem-vindos na continuação da resolução dos exercícios de geometria do exame da UP de 2023. Nesta aula vamos continuar a resolver os exercícios de geometria número 7 e o exercício número 21. Começando pelo exercício número 7, que diz o seguinte: a figura abaixo exibe um quadrilátero ABCD, onde AB é igual a AD. Muito bem, para ilustrar melhor, já trago aqui um quadrilátero. Este quadrilátero já com uma visão um pouco mais melhorada. Então, diz a figura abaixo exibe um quadrilátero ABCD, onde AB é igual a AD. Então quer dizer que esses dois lados são iguais. AB e AD são iguais. E BC e CD medem 2 centímetros. 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. É BC e CD, 2 centímetros. Qual é a área do quadrilátero ABCD? Muito bem, neste exercício nos pedem para calcular a área total desta figura aqui. Querem saber qual é a área total desta figura? O que nós vamos fazer para calcular a área desta figura? Nós não vamos calcular diretamente assim. Vamos fazer o quê? Vamos dividir esta figura em duas partes. Podemos dividir daqui ou daqui, mas o mais fácil é dividir ela daqui. Dividindo ela daqui, conseguimos obter dois triângulos. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos dizer o quê? Vamos considerar que aqui na verdade temos dois triângulos. E vamos considerar que esta aqui seja a nossa área 1 e essa aqui área 2, por determinar. Então, a soma dessas áreas aqui, área 1 e área 2, vão nos dar a área total, que é a área que nós queremos. Então, o que nós vamos fazer é calcular a área de cada uma dessas figuras para depois somar e descobrir qual é a área total, que é a área que o examinador nos pede. Então, para calcular a área, quando temos dois triângulos assim, em que os seus lados formam ângulo, a área será igual ao produto dos lados sobre 2 pelo o seno do ângulo que eles formam, pelo seno de alfa. Vamos utilizar aqui esta fórmula aqui. Para calcular a área 1, vamos dizer que, uma vez que nós não sabemos qual é a medida destes dois lados aqui, que formam este ângulo de 90 graus, podemos chamar estes dois lados de x. Uma vez que são iguais, vamos dizer que aqui é x, aqui também é x. Então, a área 1 será igual a o produto desses dois lados, x vezes x, sobre 2, pelo seno de ângulo que eles formam, que é o seno de 90 graus. Então, teremos que a área 1 será igual a x ao quadrado sobre 2, vezes seno aqui de 90 graus. Pronto, como não sabemos qual é o lado, podemos parar por aqui. Vamos calcular, vamos descobrir o lado deste triângulo mais para frente. Agora vamos lá ver se conseguimos calcular a área 2. A área 2 será igual a estes dois lados. O produto destes dois lados será 2 vezes 2 sobre 2 vezes o seno de 45 graus. A área 2 será igual, cortando estes 2 com estes 2, vamos ficar com 2 vezes seno de 45 graus. É o mesmo que dizer 2 vezes seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos simplificar esse 2 com esse 2, então vamos ficar com área 2 sendo igual a raiz quadrada de 2. Muito bem, já sabemos qual é a área desta figura aqui. Então, nós
Não queremos a área desta figura, queremos a área total. Para calcular a área total, teremos que calcular a área dessa figura. Só que a área desta figura, nós temos que saber qual é a medida destes dois lados. E para descobrir a medida destes dois lados, o que nós vamos fazer é primeiro descobrir este lado aqui, para depois descobrir estes dois lados. Para descobrir este lado aqui, nós vamos utilizar o teorema dos cossenos, que diz que quando nós temos dois lados a formarem um determinado ângulo, o lado que nós queremos será o quadrado, a soma do quadrado dos dois lados, menos o dobro dos dois lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Então, nós queremos esse lado aqui, podemos chamar esse lado de y. Então, vamos dizer que y ao quadrado, né, é a fórmula dos cossenos, é a fórmula do teorema dos cossenos, que diz que o lado que nós queremos formar, ou seja, o quadrado do lado que nós queremos formar, é o produto dos dois lados, que aqui nós temos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos o dobro dos dois lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Neste caso aqui, eles formam um ângulo de 45 graus. Então, o y ao quadrado será igual a 2 elevado a 2 igual a 4, mais 2 elevado a 2 igual a 4. Então, somando 4 mais 4, teremos 8. Menos 2 vezes 2 vezes 2 será igual a 8. Vezes cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, este lado que nós queremos, que é o y ao quadrado, será 8 menos este 8 vai dividir com este 2. Vamos ficar 8 a dividir por 2, sendo 4 vezes raiz quadrada de 2. Então, o y será igual a este 2 aqui ao quadrado. Quando passa para o segundo membro, vai se transformar em raiz quadrada. Então, teremos aqui raiz quadrada de 8 menos 4 raiz quadrada de 2. Muito bem, já descobrimos a medida deste lado. Podemos chamar também este lado de BD, sendo igual a 8 menos 4 raiz de 2. Mas eu preferi colocar aqui y, uma vez que é mais fácil trabalhar com uma incógnita só, para o meu caso. Então, agora queremos descobrir estes dois lados, são iguais. Para descobrir estes dois lados, nós podíamos utilizar o teorema de Pitágoras. Mas há uma outra forma, um pouco mais simples, que nós podemos utilizar, que tem a ver com o triângulo isósceles. Normalmente, uma vez que aqui nós temos um triângulo isósceles, que vem assim, aqui forma-se um ângulo de 90 graus, aqui temos x, aqui também temos x, e dissemos que este lado aqui é raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 2. Dissemos que este lado aqui é raiz quadrada de 8 menos 4 raiz quadrada de 2. Para descobrir este lado aqui, o que nós vamos fazer é, uma vez que temos triângulos isósceles, e para o caso de triângulos isósceles, quando nós temos dois lados assim, por exemplo, aqui termos 6, aqui também ter 6, o maior lado terá como a sua medida 6 raiz de 2. Isso é um exemplo, mas isso se aplica para todas as situações, para qualquer número que nós tivermos ali. Então, se para descobrirmos o lado maior, nós só pegamos um destes valores e multiplicamos por raiz quadrada de 2, então quer dizer que para descobrirmos um destes lados aqui, nós só pegamos este lado maior e dividimos por raiz quadrada de 2.
Então, para este caso aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos dizer que x será igual a raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 2, dividido por raiz quadrada de 2. Isto pelas propriedades de radiciação. Esta expressão aqui podemos escrever numa única raiz. Vamos ter raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 2, tudo isso dividido por 2. Então, o nosso resultado aqui será este 8 aqui, podemos colocar separado. Esta expressão podemos colocar ela separada para simplificarmos. Então, aqui teremos 8 sobre 2 menos 4 raiz de 2 sobre 2. Então, o x será igual a 8 a dividir por 2, igual a raiz quadrada de 4, menos 4 a dividir por 2, igual a 2, vezes raiz quadrada de 2. Muito bem, já descobrimos qual é o nosso lado. Então, o próximo passo será calcular a área desta figura aqui. Já descobrimos o nosso lado. Nós vimos que a área deverá ser igual a o produto dos dois lados sobre 2 vezes o seno do ângulo que eles formam. Então, uma vez que estes dois lados são iguais, não é preciso estar a repetir, vamos escrever logo raiz quadrada de 4 menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Tudo isso elevado a 2 vezes o seno do ângulo que eles formam, que é ângulo de 90 graus. A área 1, neste caso, será igual. Esta raiz quadrada vai simplificar com este 2, então vamos ficar com 4 menos 2 raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 90 graus. Indo no nosso círculo trigonométrico, aqui nós temos o seno e aqui nós temos o cosseno. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Aqui é 0, para o caso do seno. E aqui é 1, quando nós fazemos 90 graus para cima. Teremos 1, então seno de 90 graus será igual a 1. Então a área 1 será igual a... Vamos colocar isto novamente nesta forma aqui, para poder simplificar. Vamos ficar com 4 a dividir por 2, menos 2 raiz quadrada de 2 a dividir por 2. Então, a área 1 será igual a 4 a dividir por 2, será igual a 2, menos 2 a dividir por 2 será igual a 1. Então, vamos ficar aqui com raiz quadrada de 2. Então, uma vez que nós queremos a área total e dissemos que a área total é igual a área 1 mais área 2, vamos dizer que a área total, área 1 é 2 menos raiz de 2, mais área 2 nós vemos aqui que é raiz quadrada de 2. Então vamos substituir aqui, raiz quadrada de 2. Então a área total será igual a este menos 2, aliás, este menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 dá 0. Então vamos ficar com a área total sendo igual a 2 centímetros ao quadrado. Então, a alternativa correta para este exercício aqui seria a alternativa B. Seria aqui a alternativa B. Muito bem. Indo aqui para a pergunta número 21. A pergunta número 21 nos diz o seguinte: considere o triângulo exibido na figura abaixo, com lados de comprimentos A, B e C, e ângulos alfa, beta e gama. Suponha que a sequência gama, alfa e beta é uma progressão aritmética. Qual é a medida do ângulo gama? Muito bem, querem saber qual é a medida do ângulo gama? Olhando para esta situação aqui, sabendo que a soma dos ângulos internos
de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Se nós formos analisar, aqui como nos dão ângulos notáveis, 30 graus, 60 graus, 45 graus, 90 graus. O 45 graus, na verdade, pode já ser descartado. Por que é que nós vamos descartar? Porque se nós formos a pegar, por exemplo, dizer que o ângulo gama são 30 graus, o ângulo alfa sejam 45 graus, o ângulo beta sejam 60 graus, isto aqui não vai nos dar 180. O mesmo vai acontecer com 90 graus. Então vamos lá fazer assim: 30 graus mais 60 graus. Aqui teremos 0 mais 0 sendo igual a 0. 6 mais 3 igual a 9. Mais esse 45 graus, teremos aqui 9 mais 4 sendo igual a 135 graus. Então isto aqui, este 45 aqui nos dá, esta soma aqui nos dá 135 graus. Agora vamos lá tentar ver aqui com 90 graus. 30 graus mais 45 graus mais 90 graus. Fazendo esta soma aqui, vamos lá ver qual é o ângulo que isto vai nos dar. Aqui vamos ter 90 graus mais 45 graus mais 30 graus. 0 mais 5 igual a 5, mais 5. 5 mais 0 sendo igual a 5. 9 mais 4 igual a 13. 13 mais 3 igual a 16. Então vamos ter aqui 165 graus. Este ângulo aqui também é menor que 60, aliás, é menor que 180 graus. Mas agora, se nós formos a pegar aqui o 30 graus, 60 graus, 90 graus, chegamos à conclusão de que a soma destes dois ângulos, desses três ângulos, vai nos dar sempre 180 graus. 30 graus mais 60 graus mais 90 graus. Sempre vão nos dar aqui 180 graus. Então, um destes ângulos aqui deve ser o ângulo gama. Se nós formos a analisar aqui a nossa figura, e este lado aqui, se nós formos a comparar com o gama e com o beta, se nós formos a olhar o beta, o alfa e gama, conseguimos ver que o beta tem o maior ângulo, tem maior abertura. E também conseguimos ver que o segundo ângulo que tem maior abertura é aqui o ângulo alfa. Então, se estes dois ângulos têm maior abertura, este é o primeiro ângulo com maior abertura, este aqui é o segundo ângulo com maior abertura. Provavelmente seja que este aqui seja de 90 graus, esse aqui tenha 60 graus. Então o gama aqui teria aqui 30 graus. Eu arriscaria em colocar aqui 30 graus. Porque dá para ver logo de cara que esta figura aqui nos mostra um ângulo maior sendo o beta, o próximo ângulo maior sendo alfa e o gama sendo o menor de todos os ângulos. Então eu arriscaria em colocar aqui a opção A, 30 graus. Muito bem, a nossa videoaula termina por aqui. Espero que tenham gostado e caso tenham alguma dúvida, peço para que coloquem nos comentários.